Olá, amigos! Você está no canal Verônica Pinheiro Responde e eu hoje vou responder uma pergunta sobre a ansiedade. Então, assim, muitas pessoas me escreveram, basicamente 22 pessoas me escreveram, tá? Falando disso, dizendo: olha, Verônica, eu sou ansioso, como é que eu curo a ansiedade? Tu falou que é terapeuta, como é que funciona toda essa questão? Bom, dá pra ver, né? Que essas pessoas são ansiosas. Então eu vou me debrucei sobre a questão, vi a questão sobre vários aspectos, né? Inclusive eu vi bastante vídeos aí na internet, certo? Pra ver, porque você não precisa ouvir o que você já ouviu, né? A minha proposta é trazer algo novo, algo diferente, ou pelo menos um enfoque. Então a questão é o seguinte, ó. Muitas vezes as pessoas confundem ansiedade com nervosismo, com uma preocupação excessiva. Ansiedade, ela chega a virar transtorno, né? Então, uma pessoa que tá sempre querendo, sempre na frente do seu tempo, querendo resolver as coisas, se preocupando com tudo, né? E não espera o resultado e não pensa e acelera tudo, é uma pessoa ansiosa. Aí ela acaba, porque todo mundo fala: ai, como tô ansioso, ai, como tô ansioso, como tô ansioso. Então, o que acontece? Mas existem preocupações excessivas. E existe um nervosismo adequado. Então, quando você tem um problema e você não sabe a solução, o que acaba acontecendo? Você fica ansioso. Você quer uma resposta, então você fica ansioso por uma resposta. E fica pensando no problema, no problema, no problema, no problema, no problema, e querendo uma resposta, ficando nervoso. Então, o que acaba acontecendo? Se você se conhece, você tem que respirar fundo e perguntar: como eu vou resolver esse assunto? Porque a questão é essa, a questão não é ficar pensando no problema, e sim pensando em como eu vou atingir a solução. Se o problema que está ocorrendo no setor da sua vida depende de você, ou seja, arrumar mais dinheiro depende de você, então o problema está nas suas mãos. Agora, quando é assim, ó, pai, marido, mãe, irmão, amigo, e você fica sofrendo pelo problema dos outros, e aí não é ansiedade, né? Aí é desnecessário. É isso que a gente tem que ver. Aonde é que está o problema e aonde se encontra a solução. E tem um ditado que diz: o que não tem solução, solucionado está. Aceita que dói menos. Então, como é que a gente vê? Ó, como é que um terapeuta ajuda uma pessoa que é ansiosa? Sem primeiro, no meu caso, sem olhar o mapa da pessoa, eu não tenho como ajudar, mas eu ajudo, tá? Mesmo quando chega uma pessoa sem mapa, que não tem como fazer mapa, ou que ela tá numa consulta e depois ela vai procurar a data de nascimento com horário, e eu converso com essa pessoa e eu percebo realmente que essa pessoa é ansiosa, eu indico floral. Eu indico reiki, eu sou reikiana também, aí eu aplico na pessoa reikiana. Então, ou seja, ela já sai dali, né, do convívio, dessa consulta, dessa conversa melhor. Mas muitas vezes, o que acontece? Ela chega em casa e retoma tudo de novo. Por quê? Porque nesse ambiente em que ela vive, existe uma pressão para que as coisas deem certo. No trabalho, existe uma pressão para que tu faça as coisas certo, que tudo dê certo. Na escola, em todos os lugares, existe uma pressão. E essa pressão gera um desconforto na pessoa. Por quê? Porque o jeito como ela faz as coisas é de uma forma e como o resto do grupo faz é de uma forma diferente. Então ela se sente deslocada e ela não consegue entender que a sua ansiedade está residindo aí. Ela precisa se ajustar ao grupo e não consegue, porque ela não percebe que o grupo não age como ela. Aí você vai dizer pra mim: não percebe? Não, ela não percebe. Ela ainda não parou para olhar como cada um no grupo resolve o seu problema. E como é que o chefe dela quer a resposta. Porque muitas vezes o chefe dela é mais ansioso que ela. Por quê? Porque toda a responsabilidade da empresa, muitas vezes, em alguns assuntos, está na mão do chefe. Então ele tem que dar resposta. E são coisas que ele delega. Então o que ele quer? Tem pressa. E aí o que a pessoa faz? A pessoa é lenta muitas vezes, às vezes é desorganizada, às vezes é confusa, às vezes entendeu de um jeito e era de outro. E aí gera uma ansiedade natural. Só que quando isso fica sistemático, já não é mais nem ansiedade, né? É nervosismo puro. Porque a pessoa inconscientemente sabe que ela não consegue dar aquela resposta. Porque de todos os problemas, de todos os xingões que já levou, de todas as chamadas que já tiveram. Então essa pessoa precisa de uma ajuda, precisa procurar um psicólogo organizacional,
precisa procurar um terapeuta, tomar floral. Mas primeiro de tudo, a pessoa precisa saber aonde ela está e saber como tudo funciona. Por exemplo, você está em casa e você foi criado de uma forma. A sua mãe, o seu pai, ou quem lhe criou, por exemplo, era daquelas pessoas que não admitia nada fora do lugar. E o que acontece com a gente como nós somos crianças? A gente pega e não dá bola pra nada, né? É calçado fora do lugar, é toalha, é roupa. E a gente ouvia sistematicamente a mesma frase. Junta isso, eu já te falei. Tu não faz nada direito, tu não faz nada certo. E aí o que acontece? Tu, quando criança, porque criança é assim, acredita em tudo que a gente fala. Acreditou que tu era assim. E não é verdade. Naquele momento, dentro daquele setor da vida, tu estava um pouquinho desorganizado. Era necessária uma dose de paciência, às vezes muito grande, né? Porque às vezes tem criança que realmente, tu fala uma vez, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 20. Mas é isso mesmo, acontece com criança. Então o que acaba acontecendo? Chega um momento da vida que a pessoa desiste. Ela pega e assume que ela é mesmo. Ah, eu sou desorganizada. Porque havia a vida inteira a mãe e pai dizendo que ela era desorganizada. Daí ela não se empenha. Já na escola ou no ambiente de trabalho, onde ela recebe um treinamento, por exemplo, na escola ela recebe um treinamento, uma aula. A professora faz o quê? A professora ensina tudo de forma objetiva, tá? E passo a passo, não é passo a passo? Então ela aprende a fazer. Então ela aprende a letra no caderno, ela aprende uma série de questões, tá? Aí no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Quando ela recebe, ela vai fazer estágio, ela vai fazer um curso, ela aprende a forma correta de fazer. E como ali ninguém disse pra ela que ela era irresponsável, ou que ela não fazia as coisas, ou que ela não fazia nada certo, como ali não há uma pressão, ela se desenvolve de uma forma melhor. Também tem o regente e o ascendente da pessoa. O signo solar influencia bastante. Por exemplo, quem é que você tem na casa 6? Qual é o planeta e qual é o signo que tem ali dentro? Porque ali é uma casa de virgem. Ali, no ambiente de trabalho, tem que estar tudo no seu lugar. Porque, só sabe, né? Se no ambiente de trabalho não tiver tudo no seu lugar, a gente se perde. E aí, muitas vezes, não é isso que acontece. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa tem um signo que não favorece ali. Por exemplo, um signo de câncer. Então, o que acontece? Não adianta enfiar um signo de câncer no ambiente do escritório. Não vai dar certo. Tá? Canceriano tem que trabalhar com outra coisa, não com uma coisa metódica. Tem que trabalhar com coisas mais humanas, certo? Mas às vezes a pessoa acaba escolhendo uma profissão exatamente metódica. Então ela tem que se adequar. Acaba o que acontece, ela não se adequa bem e às vezes tem gente que passa a vida toda se estranhando nessa área. E assim sucessivamente. Por exemplo, na casa 10, a casa 10 é casa de Capricórnio, estrutura do trabalho. Então ali tem que ter atitude. Na casa 6 também é a mesma coisa, tem que ter atitude, tem que ser uma pessoa que tem que agir e organizada, disciplinadamente, com horário, com compromisso, com responsabilidade, é casa de Saturno. E aí o que acontece? Muitas vezes não é nada disso. Muitas vezes você recebe ali, touro é bom, porque tem terra. Não, mas ali vocês às vezes vão receber um escorpião, por exemplo. Quem recebe escorpião de casa 10... tem sérios problemas com a carreira. Por quê? Porque escorpião é um signo fixo, primeiro, e segundo, é um signo que não gosta de aparecer, tá? Ele não gosta, é o signo mais oculto do zodíaco, certo? Não gosta de aparecer. Então, o que acaba acontecendo? Ele não gosta de fazer palestra, ir nas reuniões, falar primeiro, ele não gosta. Uma série de coisas que são necessárias para a carreira. Então, o que a pessoa precisa? Trabalhar esses aspectos. Tomar floral, tomar chá, tomar paz, tomar reiki, rezar para Deus, Jesus e toda a espiritualidade que você acredita, certo? E entender e exercitar, porque muitas vezes o que a gente precisa? Dar um passo à frente. Forçar. Se aqui é dessa forma, é dessa forma. Se na casa 10 é uma casa de carreira, então assim, ou você arruma uma profissão que você possa trabalhar nos bastidores, em que você não precisa aparecer, ou então você não vai dar aula, por exemplo. Imagina um escorpião dando aula. É difícil para ele. Agora, se ele tiver um aspecto que favoreça, um Mercúrio que favoreça, certo? Mas mais ou menos por aí que funciona. Aí o que acontece? As pessoas ficam se perguntando, como é que o que acontece comigo? É só olhar o mapa. A gente olha o mapa e diz, olha, nesse setor de vida é assim, assim, assim que funciona. Daí o que a pessoa faz? O racional dela entra em ação e ela diz assim, ah, não, mas eu não me vejo fazendo isso. Tá certo?
Então, assim, ó, a ansiedade vai depender muito da pressão que você vive. Quanto mais pressão você tem para dar uma resposta, mais nervoso por conta dessa resposta você se torna. Então a ansiedade, ela se gera exatamente isso, numa necessidade de dar respostas. Tá bem? Então procure saber aonde é que tá no seu mapa, procure saber como é que você é, procure se conhecer, procure um psicólogo, procure ajuda, tá? E aí eu gostei muito da pergunta, certo? Espero ter respondido. Se precisa mais complementos, sejam mais específicos lá no meu canal, lá no meu e-mail, veronicapinheiroresponde@gmail.com. Espero ter ajudado, certo? Então aí embaixo tem escrito assim, ó, inscrever-se, e tem uma sinetinha, porque cada vez que eu largar um vídeo, um por semana, né, mais ou menos, você vai ter uma resposta sobre alguma coisa que alguém perguntou. Tá certo? Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa semana, uma boa vida. Namastê.